24. Eu quero falar da presença de Deus. Quem quer ouvir? Amém. É Lucas 24, versículo 32. Diz assim: e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Todos digam Amém. Só aqui, irmão. Só aqui. Agora não preciso ler os demais textos, que é sobre eles que vamos falar. Amém? Amém. Porque aí, irmãos, prestem bastante atenção no que vamos falar para chegarmos encerrando exatamente nesse versículo que nós lemos. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as Escrituras? Bem, para que vocês entendam o que foi dito, irmãos, eu vou explicar. Antigamente, irmãos, nas guerras, inclusive tem um jogo muito parecido com as guerras do passado. É o jogo de xadrez. Alguém aqui joga xadrez? Eu também. Você joga xadrez? Bom. Irmão, também gosto de jogar o xadrez. Não é pecado não, viu? Quem está pensando não é pecado. Ajuda muito a mente. Principalmente de velhinho assim que nem eu, ajuda. Desenvolver a mente. Vou falar uma coisa para vocês, irmãos. As guerras do passado, o alvo principal do inimigo era o rei. E quando matava o rei, acabava a guerra. Estão entendendo? Por isso que é comum vocês que estudam ver nas histórias aquela cidade tinha um rei que lutou contra o rei tal. Na Bíblia mesmo tem isso. O rei tal lutando contra o rei tal. Vocês entenderam? Amém. Era um reino contra outro reino. Quem comandava lá era o rei. Quem conseguisse matar o rei inimigo ganhava a guerra. Os soldados se entregavam. Os soldados se entregavam, irmãos. Acabou a guerra. Entenderam? Quem já leu sobre Davi e Golias? Quando Davi derrotou Golias, acabou a guerra. Porque era o mais valente, o mais forte lá do reino lá dos filisteus. Acabou a guerra quando derrubou Golias. Bastou derrubar um, acabou a guerra. Então os reinos eram assim. Quando tinha batalha, estava em guerra, ficava aquele pelotão só cuidando do rei. Geralmente o rei nem ia para a batalha, porque senão matariam ele. Mas quem chegasse lá e matasse o rei, pronto, acabou a guerra. Era fácil, né? Só não acabar com o rei. Mas ele ficava em muita segurança para isso não acontecer. Para você que não sabe, irmãos, nos nossos dias atuais, lá nos Estados Unidos tem um avião feito de chumbo, que é o chumbo é a única coisa que defende dos raios de uma bomba nuclear. Sabe o que é bomba nuclear, não é? Uma bomba tremenda que destruiria São Paulo em frações de segundo. Mas tem um avião lá que exatamente para ficar dentro desse avião quem? Quem? Presidente. O presidente dos Estados Unidos. Se soltarem uma bomba nos Estados Unidos, o único que vai sair dali voando e vai ficar livre dos raios daquela bomba é o presidente, porque eles querem. Por que o presidente? Porque ainda existe no presente um pouco daquelas guerras do passado. Todo mundo quer cuidar do seu presidente. Não pense que no Brasil não tem um aviãozinho preparado também para a fuga do presidente. Tem? Ou se tem? Então, para vocês terem uma ideia, é algo do passado, mas que ainda tem de outra forma no nosso dia. E eu quero falar para vocês, o que aconteceu foi mais ou menos assim, como eu vou mostrar para vocês aqui nesse texto. Irmãos, Jesus pregou para os seus discípulos. Era o rei levantando os seus soldados. Concordam comigo? Amém. Pode participar, irmãos. Concordam comigo? Amém. Amém. Aí, Jesus foi crucificado
e morreu deixando uma promessa: no terceiro dia eu vou ressuscitar. E Jesus foi crucificado e sepultado. Ele passou um dia, 2 dias, 3 dias. Então teve 2 discípulos, irmãos, que olharam um para o outro. Vem aqui, Ricardo. Faça de conta que eu sou um soldado, esse aqui é outro. Nós estamos com a nossa espada embainhada, nosso rei morreu. Não precisa fazer cena. Ele é ator, por isso. Mas, para vocês terem uma ideia, eles ficaram mais ou menos assim: terceiro dia, cadê o rei? Você quer ressuscitar? Vamos cair fora? Isso aí foi só conversa do profeta, então eles foram embora. Só foi pro alto da cidade. Tá vendo? Obrigado, agora para sentar. Foi isso que aconteceu com 2 discípulos, onde nós lemos. Os outros ficaram em Jerusalém e eles foram embora. Então, nesse capítulo 24, não precisa ler agora, por favor, não leiam. Mas eles iam para uma cidade chamada Emaús, que fica a 12 quilômetros de Jerusalém. 12 quilômetros é longe, não é isso? É mais ou menos como daqui lá no shopping Aricanduva. Mais ou menos. Eu sei que eu ando de carro e sei a quilometragem mais ou menos onde a gente vai. Daqui até o centro, 132 quilômetros. Eu já marquei já. E para vocês terem uma ideia, eles tinham que andar bastante, mas falaram: acabou a guerra. Eles eram aquele soldado derrotado, acabou a guerra. Embanharam a espada, vamos dizer assim, em termos. Acabou o nosso rei, vamos embora. Aí eles foram andando, irmãos. E no caminho, eles iam falando sobre tudo o que tinha acontecido, sobre a morte de Jesus. A Bíblia não fala que eles iam conversando, mas talvez fosse como aquele lá. Quem diria que ele ia morrer? Quem diria que ia terminar assim? Como nós, Isabel, que muitas vezes dizemos: por que isso acontece comigo? O que está acontecendo na minha vida? Por que isso está acontecendo assim? Não devia ser assim. Vocês estão entendendo? Quantas coisas você já viu acontecer na tua vida que você diz: não devia ser assim, não podia ser assim, tinha que ser diferente. E eles deixaram Jerusalém, quer dizer, deixaram os discípulos, deixaram os soldados para lá, deixaram todos aqueles que andavam com eles, foram só os 2, foram embora, foram para outro lugar chamado Emaús. E foram conversando. Só que aqui não terminou a jornada. O Ricardo foi sentar lá, mas vamos dizer que faz de conta que nós estamos aqui. Eles iam conversando, quando de repente, irmãos, surgiu um viajante perto deles, na estrada. Hoje a gente anda de automóvel, anda de tantas coisas. Naquele tempo tinha os ricos também, mas eles andavam em carros puxados por cavalo. Eles tinham aqueles garanhões, aqueles cavalos bonitos. Mas eles não eram ricos, eles andavam a pé. Até hoje o pobre anda a pé, não é mesmo? Ou de carro velho, que nem o meu. Mas tem muitos melhores. Mas para vocês terem uma ideia, irmão, não era diferente. Mas eles acharam outro viajante a pé. Não sei se vocês já andaram naqueles caminhos no interior, que às vezes você está andando cansado e encontrando e fala: bom dia, não é isso? É isso. Ô, bom dia, você nem te conhece para falar bom dia, dizer bom dia. Eles são mais educados que os da cidade, viu? Não é, irmão? São bem educados. Então, irmão, eles não eram diferentes. Aí encontraram um que ia viajando na mesma direção deles e falou: peraí, eu escutei essa conversa que vocês estão falando aí, do que vocês estão falando? Eles olharam para aquele homem estranho e falaram: ué, você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Porque naquele tempo não é diferente do nosso. As notícias ruins correm. As boas ninguém sabe, mas as ruins nem eu. Barbaridade, como corre. Eles olharam admirados: ué, você é estrangeiro aqui? Quando você ouvir falar estrangeiro, pessoa de fora, você é estrangeiro? Você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Quer dizer, eles quiseram dizer assim: está todo mundo sabendo? Não, o que aconteceu? O homem perguntou para ele.
Aí eles falavam, lá tinha um homem de Deus chamado Jesus, profeta, e ele lá você vê os como é que se fala? Os príncipes lá, os principais, os sacerdotes, o perseguiram e o crucificaram. Ah, é? O viajante dizia, ah, é? É? E daí? Ele falou que ia ressuscitar no terceiro dia e não aconteceu nada. Irmão, pode ver o que eu vou te falar. Quem já ouviu a palavra da Bíblia? Já ouviu? Você tem ouvido, não tem? Mas mesmo nós que ouvimos a palavra, muitas vezes dizemos, isso não vai acontecer. Imagine que uma pessoa vai ressuscitar da sepultura. Como é que eu vou acreditar num negócio desse? Aqueles dois estavam nesse espírito, foram embora. Irmãos, quantas pessoas vêm para a igreja sob a esperança de encontrar alguma coisa, de receber alguma coisa, não recebe e vai embora, reclamando. Pega o caminho de Emaús, não é? E vai embora. Não aconteceu nada, fui embora. Mas ele estava nesse mesmo espírito. Aí aquele homem falou para eles assim, e eles falaram para aquele homem, ou melhor, e ao terceiro dia não aconteceu nada, nós estamos indo para Emaús. Eu quero que vocês entendam, irmãos, o que aquele viajante falou para eles. Viu? Olha, aquele homem olhou para eles e falou, nécios. Nécios, para você que não sabe, hoje seria burros. Vou falar em termo bem claro. Seus burros. Irmão, não assusta se eu falar assim, viu? Isso quer dizer isso. Nécio é insensato. Pessoa que não sabe nada. E não pense vocês que na igreja não veio tantos nécios. E o pastor tem que ter paciência para ensinar o A e o B. Vocês estão entendendo? Para isso que Deus nos levantou. E Jesus tinha mais paciência, mas só que ele era verdadeiro. Ele olhou e falou, vocês são o quê? Nécios. Quer dizer, vocês são burros. Porque eu vou ser sincero para vocês, temos um cara inteligente que se dizem, mas são nécios, para não dizer burro. Vocês estão entendendo? Amém. Honestos. E ele falou assim, e tardios de coração. Sabe o que é tardios de coração? Aqueles que custam abrir o coração para Deus, irmão. Amém. É tardio de coração. Está na igreja, mas não abre o coração. Ouve a palavra, mas não abre o coração. Irmão, por favor, não é indireta isso não. Isso é a palavra que Deus está nos dando nessa noite. Quem crê, diga amém. Amém. Eu fui muito tardio de coração. E aquele homem de repente repreendeu ele, seus tardios de coração. Aí eles assustaram um pouquinho ouvindo aquele homem falar. Na viagem, na pé. E ele disse assim, e tardios de coração para crer tudo que os profetas disseram. Aquele homem mostrou que ele conhecia a palavra dos profetas, porque naquele tempo não era a Bíblia como a nossa, era a palavra dos profetas que o povo ensinava. Ele falou, vocês tardios para crer e para entender a palavra dos profetas, pois os profetas tinham falado que ele viria e que ele ia ressuscitar. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Amém. Falou que ele, antes de Cristo vir, os profetas tinham falado que ele ia ressuscitar, que ele ia crer, que ele ia ser batizado, que ele era aliviado por Deus. Eles ouviam a palavra dos profetas, mas mesmo assim o coração duro. Irmão, tem gente que vem na igreja, está na igreja, mas é tardio de coração, é tardio para entender as coisas. Mas as novidades lá de fora, minha palavra já entendeu tudo. Pastor, posso falar? Estão entendendo? Sim. Eu era assim, que você está falando. Acredito. Eu era desse jeito. Acredito. Eu era desse Tá jeito. vendo? O testemunho da irmã, ela era assim, tardio de coração. Então, irmão, veja bem, mas as pessoas, olha como as pessoas são. E às vezes, irmãos, a pessoa tem uma inteligência, sabe o nome dos atores de novela. Ô bebê,
Vem ficar aqui dentro, velho. Fica aqui dentro, tá? Não fica lá fora não. Não é bom ficar aí fora, né? Você também, viu, garoto? Por favor. Então, irmão, para vocês terem uma ideia, tem gente que conhece o nome dos cantores de rock, música de rock, mas entende de novela. Eu não vou falar de computador, de Facebook, nem de celular. Não vou falar. Mas na hora da palavra, por isso que eu chamo a criança, viu, mãe? Ela sabe, eu estou ajudando, eles precisam ouvir. Se criasse os filhos na palavra de Deus, não tinha tanto bandido, tanto ladrão, tanto maconheiro lá na rua como tem hoje. Eu não tenho medo de falar. Cuida do seu filho, viu, irmão? Cuida. Não tem receio, não solta não. Porque o mundo está querendo ir lá pegando criancinhas assim. A gente já tem falado sobre isso, que não é nosso assunto hoje, amém? Mas é verdade, cuida mesmo do seu filho, traga na igreja, nem que não queira, traga para ouvir. E eu amo ele sabe que eu gosto dele, não é, garoto? Você sabe que eu gosto de você, mas aqui tem que ficar quieto, tá bom? Então, para vocês terem uma ideia, aquele homem começou a pregar, repreendeu eles. E eles ficaram ouvindo. E o homem começou a explicar as escrituras dos profetas para eles. Olha, era assim. E aqui não dá para falar o que ele pregou, mas a Bíblia diz que ele foi pregando o caminho todo. Imagine 12 quilômetros ouvindo aquele homem falar. Mas eles ouviram. E quando chegou no final da viagem, irmão, aquele homem falou: vocês vão ficar aqui, eu vou ficar mais adiante. Fica conosco. Fica conosco. Aí aquele homem entrou na casa deles, ficou com eles ali, continuando falando da palavra. Tem pessoas, irmão, que se falarmos da palavra que vamos terminar 8 horas, se der 8h30 já está dormindo no banco. Pessoas que dá 8 horas, 8h30, o culto não acaba hoje. Irmãos, é a verdade, mas aquele homem era tão gostoso de ouvir aquele homem falar, porque eles tinham que comer, mas eles partiram com aquele homem na casa deles, receberam aquele homem, puseram a mesa para aquele homem. E quando, irmãos, chegou a hora da comida, aquele homem pegou o pão e deu graças a Deus. Glória a Deus. Aí eles viram que era Jesus que estava na mesa. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Amém. Eles viram que era Jesus que estava com eles, abriram os olhos deles e eles viram que aquele que falou que ia ressuscitar estava ali na mesa com eles. Ele tinha realmente ressuscitado, porque eles não creram quando as mulheres chegaram e falaram: nós vimos o mestre, ele ressuscitou. Eles não acreditaram, eles foram embora de Jerusalém. Irmãos, muitas vezes você não recebe na vida porque você não crê. Você vai para Emaús, você vai para o caminho errado. Você segue outra direção. Mas ele é tão bom que ele vai atrás de você. Porque se não fosse atrás de mim, eu não estava aqui. Eu ainda estava no rock, ainda estava lá no meio da mulherada, tocando e cantando, irmãos. Mas ele foi atrás de mim também. E vou dizer uma coisa para você mais. Quando ele deu graça, que eles falaram: é o mestre, ele desapareceu da mesa. Vocês estão ouvindo? Amém. Ele desapareceu. E eu quero que você note isso, irmãos. Fale comigo: ele desapareceu. Desapareceu. Imagina, Ricardo, soldado ali, nós dois olhando um para o outro. Que cara que nós íamos ficar. Eu não acreditei que ele ressuscitou. Ele já estava aqui conosco, eu não tinha visto. Glória a Deus. Agora, para você que está aqui, eu vou te dizer: você está vivendo como esses dois. Você está vivendo como eles. Você sabe que ele ressuscitou e pensa que ele sumiu, que ele desapareceu. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, como é que eu vou saber que Jesus está na minha vida? Como é que eu vou saber que eu sou crente de verdade? Como é que eu vou ver esse Jesus que desapareceu da mesa? Irmãos, quando eles viram que era Jesus, a coisa mudou. Eles voltaram para Jerusalém, e quando chegaram lá, eles entraram no meio dos discípulos, dos soldados, onde era o lugar deles, e eles estavam orando, falando com Deus. Aleluia! Eles voltaram para Jerusalém. Eu não sei quantos
mandaram mais 12 de volta, mas voltaram, porque eles falaram: o mestre realmente ressuscitou. Fale comigo: ressuscitou. Ressuscitou. Tem muitos que não creem que ele ressuscitou. Glória a Deus, aleluia. Tem muitos que não creem. Mas vou dizer uma coisa para vocês. Eles olharam um para o outro, Ricardo. Sabe o que eles falaram? O que você leu comigo. Eles disseram um ao outro: porventura não ardia o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria a Escritura? Cheguei no meu assunto final, irmão. Oh, aleluia, Senhor. Irmãos, quando você ouve a voz do Senhor, o teu coração arde. Glória a Deus. Aleluia. Oh, arde como o meu, que faz sair essas lágrimas. Não é que eu estou fingindo, não, que a lágrima não se desenha, irmãos. É porque o meu coração está fervendo com essa palavra que Ele deu para você nesta noite, Glória a viu? Deus, aleluia. Aleluia, o homem que vai na igreja para sentir o coração arder, ele não falta culto, pode vir chuva, pode vir o que for, eu falo: eu vou lá, porque eu quero, meu Senhor está lá, eu quero sentir a presença de Deus. Fale comigo: presença de Deus. Fale comigo: presença de Deus. E tem muitos irmãos que nunca sentiram a presença de Deus. Eu venho aqui, irmão, eu estou aqui nesta noite pregando, eu faço questão de estar aqui todo domingo, que Deus sabe que só hoje que eu posso estar com vocês, mas eu estou aqui quando eu prego, quando Deus me dá a palavra, o meu coração arde. Aleluia! E a coisa melhor que tem é o coração arder. Você pergunta para quem gosta de droga por que ele toma droga, porque ela dá um efeito que ele gosta, um efeito que faz bem para ele, bem entre aspas. Por que eu sou crente? Eu estou aqui porque o efeito do nome de Jesus arde dentro de mim e renova minhas forças. Aleluia. E a sua? Amém. Renova minhas forças. E tem mais, sabe o que a presença do Senhor faz na minha vida? Ele perdoa o meu pecado. Eu sou pecador como você. Eu sou pecador como você. Eu sou pecador como vocês. Mas a presença do Senhor me purifica. Aleluia! E você? É a presença do Senhor na nossa vida que está faltando hoje. As igrejas estão vazias, Ricardo, porque elas estão faltando a presença de Deus. E aqui eu vou te dar um conselho: se você vir aqui e não sentir, teu coração não arder, vai embora, porque aqui não tem Deus. Mas se você vir aqui e teu coração arder, fique, porque é a presença do Senhor que tem neste lugar. Glória a Deus, aleluia, amém. Obrigado, meu Deus. Porventura não ardia meu coração quando eu ouvi a palavra. Irmãos, como eu sei, eu me prego, eu sei, olhando no teu rosto, eu sei onde teu coração está ardendo. Aleluia. Deus me deu graça para conhecer, irmãos. Eu posso ter 100 pessoas, eu sei apontar aqueles que o coração está ardendo na hora da palavra, porque é o Espírito Santo que me mostra. Obrigado, meu Deus. E esses que sentem, irmãos, o coração arder, é aquele que não está ouvindo o pastor falar, é aquele que está recebendo a palavra que vem pelo Espírito Santo, que flui em cada coração, amém? É aquele que a palavra que toca. E por mais simples que seja, é a palavra de Deus que está tocando no coração. E eu vou dizer para você, eu fico ansioso. Glória a Deus. Podia ser outro pregador, sim. Eu estaria ali só dizendo, sabe o quê? Fala, Jesus. Eu quero ouvir a tua voz, não quero ouvir esse pregador. E tem pregador que conta historinha, conta caso. Vocês sabem que tem isso? Tem ou não tem, sabe? Você vai num lugar, um dia eu vi lá um irmão pregando, estava com o Silas Malafaia lá na televisão. Veio um americano, um negão enorme assim, ó. Sabe aquele negão? Eu falei, puxa, esse vai dar uma palavra que vai tremer tudo. O homem só falou de dinheiro o tempo todo. Conta a vida deles, né? Só de dinheiro, só pedindo dinheiro. Eu falei, meu Deus, eu pensei que eu ia ouvir uma palavra. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando, irmão? Eu não ouvi a palavra, porque às vezes eu estou escutando o pregador, eu sei que Deus não falou, porque meu coração não ardeu. Mas o meu coração está ali para arder. Agora você não vai ouvir nunca, nem Deus falando. Se você estiver pensando na tua casa, estiver olhando para o chão, não está dando ouvido a palavra, não adianta nada, teu coração não vai arder nunca. Mas irmãos, vem aqui, vamos nos reunir para buscar a presença de Deus. Amém. Amém, aleluia. Amém.
porque só ela transforma o homem, transforma a mulher, é a palavra de Deus. Porque daí, quando você recebe a presença de Deus, você não importa de andar 12 quilômetros, 20 quilômetros, 30 quilômetros, você vai. Você quer ver mais uma coisinha que eu vou falar? Vamos encerrar. Tinha outros discípulos que esperavam Jesus ressuscitar. Jesus não ressuscitou, eles foram pescar. Não é aqui nesse texto que lemos de Lucas. Foram pescar, foram fazer o que eles já faziam antes. Tinha acabado a guerra, o rei morreu, acabou a guerra. Irmãos, se nós pensarmos assim, vamos deixar de ser crente. O rei morreu, mas o meu rei ressuscitou e ele vive, viu, Senhor? Fala comigo, ele vive. Eu vivo. Porque ele vive. De novo, eu vivo. Porque ele vive. Glória a Deus, aleluia. Ah, irmãos, aqueles outros foram pescar, viu, meu jovem ali, lá da Paraíba. Foram pescar, morreu o rei, acabou a guerra, vamos voltar a pescar. Mas não tinha peixe. Era noite, eles pescavam. Aí ouviram uma voz da praia, eles estavam longe, mas ouviram uma voz que falou: joga a rede do lado direito. Eles estavam quase 100 metros de distância da praia. E alguém gritou: joga a rede do lado direito. Eles jogaram a rede, o barco quase afundou. Pegaram o mar, quase 130 peixes, 131 peixes, mas uma coisa assim. Irmãos, o barco quase afundou de tanto peixe. Aí eles trouxeram, foi chegando perto da praia, olhavam: é o mestre, é o mestre. É o mestre? Não, não é possível, é o mestre. O Pedro estava nu dentro do barco, né? E quando ele soube, ele pulou nu mesmo na água, é o mestre. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém. Vocês não são de barco, vocês não sabem. Lá no barco, irmão, vale tudo. Devia ser o Pedro, para estar nu, ele estava trabalhando, ele não estava fazendo sem vergonhice, não. Não pense nisso, não. Estão ouvindo? Porque hoje até ficar nu já é nu, ué. É maldade. Irmão, ele pulou na água e foi ver também. É o mestre, mas viram ele e ficaram atônicos. Aí arrastaram a rede e quando foram chegando perto dele, tinham medo de perguntar se era ele, mas sabiam que era ele. Sabe o que Jesus estava fazendo? Já tinha um foguinho, Isabel, uma fogueirinha, aquele braseirinho, e já tinha um peixinho ali assadinho. E Jesus olhou para ele e falou: vem jantar. Ai, irmão, acho que foi o peixe mais gostoso que eles comeram na vida. Vocês estão ouvindo? Amém. Eu só sei de uma coisa, irmão. Sabe por que Jesus fez isso? A presença dele estava perto dos seus discípulos. Aleluia. Aqueles que amaram a sua palavra e que andavam com ele. Irmão, Deus ama aquela irmã que se arruma e fala: eu vou servir o meu Deus. Deus te ama, irmão. Deus te ama, irmão. Deus ama a criança que fala: eu vou para a igreja. Não é em vão. Quando você está caminhando para cá, ele já está sabendo que você está vindo. Aleluia. É estes que ele dá a sua presença. Glória a Deus. Quem quer a presença do Senhor aí? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Vai embora daqui hoje, mas leve a presença do Senhor com você. Amém?